Mas eu acho que hoje foi uma questão de preguiça. O Corinthians achou que o jogo estava na mão, administrou. Para piorar, a Universidade Central, estava até falando com o Mansur aqui antes da gente entrar no ar, acabou finalizando mais do que o Corinthians, que teve a bola 66%, mas não quis nada com o jogo, achou que estava com boi na sombra e paga esse mico, né? Passa esse vexame, que é um vexame empatar com o time da Venezuela. Vai se classificar, mas fica essa marca. Vamos falar também sobre Libertadores. O Corinthians estreou, jogou na Venezuela e apenas empatou pelo placar de 1-1 com a UCV, Universidade Central da Venezuela, certo? Tudo isso será assunto aqui no Troca. Falaremos sobre Campeonato Paulista, a vitória do Santos de Neymar, 3-0, a vitória da Ponte Preta sobre o São Paulo no Morumbi. Que fase do São Paulo! Só uma vitória nos últimos 7 jogos, o meu dia muito criticado por boa parte da torcida. Estou aqui, como vocês perceberam, com Carlos Eduardo O Mansur e Lédio Carmona, o Intrépido. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Que honra ter o Lédio aqui, né? Presença de luxo. De quem, hein? Honra pra você, né? Fale por você. Ah, não, falo em nome de toda a equipe. De quem está assistindo também. Não me inclua nessa. Olha só, assim, o resultado do Corinthians é até um pouco constrangedor, né? Quando a gente olhava o primeiro tempo e via o padrão do adversário, o resultado é constrangedor. A sensação que ficou é daquele jogo que o time se convence de que o jogo é mais fácil, de fato é muito fácil, e não conduz o jogo da forma como deveria. O Corinthians acabou meio que se acomodando com a facilidade do jogo. Agora, se você pensa em futuro, esse é o tipo de resultado que dificilmente vai ter maiores consequências em termos de Libertadores. Ninguém imagina que o Corinthians não vai se classificar diante de um adversário como esse. Talvez o efeito colateral maior seja em termos, como tudo no Brasil remete ao calendário, talvez seja em termos de calendário. O Corinthians vai ter no fim de semana o Guarani, que aí é um jogo que ele pode administrar com total tranquilidade. Ele já está classificado no Campeonato Paulista, não tem por que colocar titulares no final de semana. Aí ele faz no meio de semana a volta, que ele vai precisar levar sério, porque ele entra em campo com um resultado que leva a vaga na fase seguinte para os pênaltis. Depois as quartas de final do Paulista. Só que aí ele tem, logo no fim de semana, contra o Mirassol, né? Que é um time perigoso. Sim. O Corinthians é melhor, tem todas as condições de passar, mas é um jogo perigoso. Então, muita gente imaginava que hoje ele fizesse um resultado que desse a ele tranquilidade até para poupar jogadores na volta ou administrar ali o fôlego. E agora a gente não sabe como essa volta ele vai precisar, pelo menos, iniciar o jogo com todo mundo. E aí, ao longo do jogo, com o placar construído, vai podendo administrar. Fato é que foi um jogo preguiçoso do Corinthians. Um jogo preguiçoso, um jogo que estava na mão contra um adversário muito fraco. E o Corinthians achou que poderia vencer a qualquer momento o jogo. A impressão que passava era essa ao longo dos 90 minutos. E por isso, o torcedor, imagino eu, deve estar criticando o time hoje com toda a razão. Como disse o Mansur, não pelo resultado, porque o Corinthians vai se classificar, né? Seria uma tragédia o Corinthians ser eliminado para o 6º colocado do campeonato venezuelano. Mas a atuação é para deixar o torcedor realmente irritado. Não, Lédio Carmona, o Intrépido, é um prazer tê-lo com a gente, Lédio. Boa noite. Viu? Um prazer meu, é bom estar aqui com vocês. Boa noite, Mansur, boa noite, Felipe. Então, foi uma noite plena, né? Você pode destacar assim, o Corinthians, vocês já falaram bastante nessa abertura, é o jogo da preguiça, né? Eu acho que o Corinthians ganha desse time da Venezuela, desse Universidade Central, até com time reserva, com todo respeito. Ok, poupa no fim de semana para não passar risco, mas eu acho que hoje foi uma questão de preguiça. O Corinthians achou que o jogo estava na mão, administrou. Para piorar, a Universidade Central, estava até falando com o Mansur aqui antes da gente entrar no ar, acabou finalizando mais do que o Corinthians, que teve a bola 66%, mas não quis nada com o jogo, achou que estava com boi na sombra e paga esse mico, né? Passa esse vexame, que é um vexame empatar com o time da Venezuela. Vai se classificar, mas fica essa marca. Vamos ouvir Ramon Dias. Será que ele está contente com a atuação do Corinthians? Imagino que não. Talvez com o resultado. Vamos ouvir o treinador do Corinthians. Buenas noches, profesor Ramón. Buenas noches. Raúl Zapata para la órbita del fútbol. Quería saber qué referencias tenía del rival que enfrentó y de la UCB y cómo valora este resultado final de 1-1 y qué debe mejorar Corinthians para poder cerrar la llave a su favor en el encuentro de vuelta. Muchas gracias y buenas noches. No, primero sí que fueron en el partido, pasaron
dos tiempos, uno de una forma y otro de otra. Me parece, bueno, primero te voy a contestar tu pregunta, que la información del equipo es muy evidente, lo mandamos a ver tres partidos anteriores, la información está, sabíamos lo que es este equipo, sabíamos que los equipos en la Copa son realmente, hasta que no termina el partido, son todos complicados. A mí me gustó el equipo en el primer tiempo, tuvimos manejos, situaciones, por ahí no fuimos tan claros en las definiciones como otras veces. Pero por supuesto, ahora tenemos la ronda, el mata-mata, son 180 minutos, así que tenemos la posibilidad de jugar allá con nuestra gente, con todo. Por ahí sí que hay que analizarlo bien, porque hubo dos etapas, en el primer tiempo y en el segundo. En el segundo tiempo nos complicaron con el ritmo, con la determinación. Nosotros no pudimos generar fútbol, prácticamente no tuvimos, salvo una situación, un cabezazo y una jugada ahí por dentro que podíamos haber hecho el gol. Pero bueno, las copas se juegan diferentes, son distintos los partidos, eso lo sabemos. Y vamos a tratar de recuperarlo para poder pasar ahora cuando jugamos de local. Ramon, boa noite. Alexandre Gimenez aqui da Central do Timão. Ramon, duas questões. Por que o Corinthians fez um bom primeiro tempo, podia facilitar, até trazer para o Brasil um resultado positivo? Por que o Corinthians se complicou no jogo e qual a intenção na substituição dupla ao sair o Carrillo e o Memphis Depay simultaneamente? Obrigado. Bueno, primero creo que, como dije anteriormente, en el fútbol que desplegamos en el primer tiempo por ahí nos faltó la definición, que tuvimos un par de situaciones, un par de llegadas. Memphis tuvo dos situaciones ahí, uno por izquierda y otro también por dentro, que no lo pudimos definir. Y los cambié, tanto a Memphis y a Carri, porque hablando con Carri se lo veía que no estaba al final faltando 20 minutos ya tenía dificultad de retroceder. Memphis tampoco tuvo la dinámica y todo lo que queríamos, buscamos frescura. Pero sí, hay que analizarlo bien, vamos a analizar nosotros internamente lo que pasó en el segundo tiempo, por qué fue tanto ese calo de dinámica, de ritmo, de las combinaciones que hicieron en el primer tiempo, porque en el primer tiempo fue un equipo y en el segundo en otro. Tá aí, Ramon Dias falando sobre o desempenho do Corinthians. É verdade que o primeiro tempo foi melhor do Corinthians, né? Parecia que o Corinthians realmente ganharia o jogo com alguma facilidade. O segundo, praticamente nada aconteceu e o Corinthians correu riscos, né? Inclusive de perder o jogo até lá na Venezuela. O curioso do jogo, assim, o Corinthians tinha muita facilidade, tinha muito espaço para jogar, mas o Corinthians nunca defendeu bem no jogo. É verdade que o time venezuelano tinha muita dificuldade de criar, de progredir no campo pelas suas questões técnicas mesmo. Mas quando conseguia articular alguma coisa, começava a inverter bolas de um lado ao outro, pegava os lados dos volantes do Corinthians com uma certa tranquilidade, encontrava os espaços. Chegou a ter uma chance no primeiro tempo já, quando o Corinthians era superior, mas chegou a ter uma chance de gol no primeiro tempo. No mais, assim, o Corinthians, da sua forma, com o seu jogo de muita aproximação, de jogadores se encontrando por dentro, parecia que tinha o jogo à feição, porque quando ele juntava os jogadores pelo centro, ficava em superioridade contra os jogadores venezuelanos, ficava a linha de 4 da UCV praticamente sem uma referência para marcar, e os jogadores do Corinthians circulando, tendo a possibilidade de trocar passe em superioridade sobre os volantes adversários, ou então, quando eles tentavam fechar, abriam espaço para os laterais pelo lado do campo. O Corinthians tinha facilidade para jogar, mas estava sempre faltando o último passe, um capricho na última bola para transformar esse domínio em chance mais clara, com volume de oportunidade maior. Ainda assim fez o gol, no lance que o Carrillo vai para a área, e no segundo tempo, assim, misturou muito, um misto de desconcentração, de muito erro técnico. O Corinthians perdia a bola com muita rapidez e aí não conseguia, já tinha problema para defender, continuou sem conseguir defender bem. Tomou um gol, chegou a flertar ali com o risco de sofrer outro. Enfim, foi um jogo de dois tempos diferentes, mas de um Corinthians que não conseguiu impor a diferença técnica que existe entre os dois times.
Ô, Lédio, é um jogo muito abaixo também dos dois principais jogadores do Corinthians, né? Ou dois dos principais jogadores, Garro e Memphis, por exemplo, não fizeram, assim como o Yuri, né? Também não participou como normalmente o faz. Mas especialmente dos jogadores mais técnicos do time, o Memphis e o Garro, hoje participaram muito pouco assim das ações ofensivas com a qualidade que costumam, né? Um misto de preguiça com falta de concentração. O jogo, não sei se o Mansur vai concordar comigo, esse tipo de jogo não está em jogo só a classificação, que é um jogo num ambiente melancólico, estádio vazio, um time muito pequeno. Gramado que não era dos melhores. Gramado que não era dos pequenos. O ambiente leva à dispersão. Mas o que está em jogo aí é muito mais do que a classificação, o tamanho do Corinthians. O Corinthians não pode empatar contra um time sexto colocado no Campeonato Venezuelano, que corresponde a um time provavelmente da Série D, ou até pior, do Campeonato Brasileiro. Então, se você vê esse jogo por 1-0, 2-0, não precisa dar um baile. Você resolve o jogo e você evita um problema, que agora a gente está discutindo isso aqui. A torcida do Corinthians está cuspindo marimbondo nas redes sociais, está todo mundo reclamando. Vai esse burburinho, que é só um burburinho, o Corinthians vai se classificar, vai ficar perturbando o Ramon Dias e os jogadores durante 2 dias. Eles ganharam um problema que não existia. A classificação vai vir, mas o tamanho do Corinthians vai ficar sempre essa mácula. O Corinthians empatou com a Universidade Central na abertura da Libertadores de 2025. Era desnecessário, entendeu? O Corinthians foi tomado pela melancolia do jogo, entendeu? E não tem, Libertadores não dá para pensar em melancolia, tem que ir lá e ganhar. Era jogo para ganhar. O Corinthians teve hoje a volta, né, a estreia em 2025 do Breno Bidon, né, que estava com a seleção brasileira sub-20 na mesma Venezuela, participando do Sul-Americano da competição. Hoje, inclusive, teve de ser acionado muito rápido no jogo, né? Porque o Ranieri se machucou ainda no primeiro tempo e o Bidon foi acionado, o cara que vai ajudar muito, né? Um jogador de muito talento, muita qualidade e que vai ajudar, como já fez na temporada passada, também 25. Isso mudou até, se quiser mostrar aqui no campinho, mudou até um pouco do desenho, né? Porque o Corinthians começa assim, com o losango dele tradicional, o Ranieri como primeiro homem, o Martínez pela direita, o Carrilho vem para o lado esquerdo, o Garro por trás dos dois atacantes. O Martínez está sendo muito usado fazendo esse movimento aqui, de buscar o lado, às vezes até o Mateuzinho vem um pouco mais por dentro. Jogador, Martínez. Bom. Só que tem uma diferença de característica, né? Ele é um jogador, quando ele joga nesse setor aqui, é um jogador de muito mais força e condução, arrancada com a bola. O Carrilho é um jogador um pouco mais com os companheiros, de juntar, trocar passe. Pausa, né? Exatamente, uma característica diferente. Quando o Ranieri se machuca com 15 minutos de jogo, 15 minutos, por aí. Sai o Ranieri, vem o Bidon, e aí o que faz? O Martínez volta para a posição habitual dele. Vai fazer o lado. O Carrilho vem para o lado direito, o Bidon venceu o meia pelo lado esquerdo. E aí o Corinthians volta a fazer uma coisa que era muito comum no ano passado, que é, por vezes, juntar os jogadores no setor do campo para trocar passe curto. É numa jogada assim que o Carrilho vai parar dentro da área e faz o primeiro gol do Corinthians. Vem o segundo tempo, tem outras trocas, né? Quando ele tira o Carrilho e tira o Memphis, né? Colocando o Thales e o Alex Santana. Nesse momento, e quando o jogo começa a ficar um pouco mais complicado... Foi aos 27 minutos. Isso foi aos 27 do segundo tempo. O jogo já estava começando a ficar um pouquinho mais complicado. Por vezes ele mantém os dois aqui, abre o Martínez para ser mais um homem defendendo o lado, aqui pelo lado direito, e pede por vezes para o Thales fazer essa volta por aqui, ou por vezes o próprio Yuri. Para tentar ter um pouquinho mais de ajuda. Mais adiante ele coloca o Igor Coronado no lugar do Garro, que é uma troca que não altera. Até faz uma jogada boa na linha de fundo do lado esquerdo. Não altera característica, né? mas... Depois o Romero. E depois o Romero com o Yuri Alberto também, de novo, para ter mais um pouco de ajuda. Além de renovar fôlego, ter um pouco mais de ajuda aqui pelo lado esquerdo. Porque o gol da UCV sai depois de um lançamento longo, tem uma disputa aérea, a bola cai aqui por esse setor. Como o Corinthians ainda estava nesse momento com o seu habitual losango, a bola cai por esse setor, o Hugo está tendo que ir no ponta que caía pelo lado direito, fica um espaço muito grande entre ele e o João Pedro, o Bruno tenta vir na cobertura, não chega a tempo de evitar o cruzamento e sai o gol. Aliás, é uma defesa muito boa do Hugo Souza na cabeçada, né? Só que ele tem a infelicidade de que ela volta no choca e acaba entrando. Pois é. Deixa eu mostrar para vocês aqui, então, os melhores momentos, né, do empate do Corinthians contra o Universidade Central da Venezuela, 1-1, nesse jogo que a gente estava descrevendo como preguiçoso
no time do Ramon Dias lá na Venezuela. Aí a jogada do Carrillo, né? Carrillo Ele é um ótimo boa jogador. técnica, né? Muito bom jogador. O Carrillo dá a impressão E de ele que pode jogar em qualquer lugar do campo. isso, a impressão que tem que ele joga tão fácil que Ó, esse chega é o no lance final que eu me do referi. jogo, ele não parece nem estar suado, né? É o gol. E o Dom Ramon conhece bem ele, né? É. Sabe usar. Passe do Depay, puxada do Carrillo e tapa com Você categoria. vê que estavam os 3 dos 4 meias do Corinthians praticamente do mesmo setor se aproximando para jogar. E resolveu bem o lance, né, Léo? Muito bem. Trouxe para a direita ali, com rapidez e bateu no Muita canto. técnica envolvida. Ele, Baixo do goleiro. Depay e Carrillo. Olha lá. Ó. Como é que... Puxou e O goleiro trouxe. nem esperava. Muito rápido. O Depay que chega a 15 participações em gols em 22 jogos pelo Corinthians. Tem bônus, né? no Isso. contrato. Tem bônus, é? Tem. É, são 8 gols e 7 assistências. Continua com números ótimos, né? Embora não tenha Esse feito lance é um bom incrível. jogo. Ainda no primeiro tempo, já teve uma chance antes da UCV e esse lance, quando a primeira disputa pelo alto é perdida pelo Corinthians, a linha de defesa do Corinthians está em inferioridade contra. O Mansur falou no início, ele está falando mais uma vez, o Corinthians deu muito espaço. Aí o gol perdido pelo Yuri Alberto, né? Aí já estamos com imagens do segundo tempo. Né? O segundo tempo do Corinthians foi bem pior que o primeiro. Ainda teve essa chance de cabeça do Choca, né? Choca. E cabeceou fora. E aí começa a criar a UCV. O jogador tropeça, ele chega a pedir um toque de mão, mas aparentemente não aconteceu. Não, acho que até houve o toque, mas acho que a bola tinha pego no pé do Choca e depois veio no braço. Por isso, E o UCV imagino que tenha sido por isso que o Arthur não tenha dado o pênalti. Olha lá. começou a ganhar muito Ele rebote. tropeça segunda primeiro bola. na hora de. Isso, olha lá. A bola pega no pé direito dele e depois vem no braço, que tá pra cima, realmente. pra cima. Independentemente, repare nesse lance como o CV Esse lance é muito levou bonito. vantagem na segunda bola. O Garro faz 2 vezes o corta-luz, ó, pro Yuri e vai receber na frente. A jogada foi bonita. Melhor lance do Corinthians no segundo tempo. O Garro ainda pede um pênalti ali. Não foi não. E o árbitro entendeu que não aconteceu. E daqui a pouco vocês vão ver o castigo, né, para esse jogo preguiçoso do Corinthians no gol contra, marcado pelo Choca. E tem começado os jogos como titular, tem ganhado espaço, né? Aparentemente tem conseguido conquistar É o gol, aí a ó. confiança. E o gol do você vai Ramon ver Dias. absoluta infelicidade, né? Não Aí, tem ó, nada. aí é o gol. Uma Cruzamento, rebatida vem em cabeçada. cima dele, não tem. Uma ótima Não tem- defesa não tem do Hugo ali no nenhuma culpa, reflexo, né? E o Choca acabou mandando contra, né, Led? Não, coitado. A bola vem em cima dele, não tem como tirar o corpo naquela bola, vem com muita velocidade. O Hugo faz um milagre, um defesaço. O problema é que a bola vai em cima do menino. Deu azar. Agora ninguém acredita, pelo que a gente viu no jogo de hoje, né? Mesmo com a Universidade Central jogando em casa contra o Corinthians, é um nível muito abaixo, né? Não se imagina que o Corinthians possa ter muita dificuldade para eliminar o time venezuelano na semana que vem na Neoquímica Arena diante da sua torcida.